Vou colocar para gravar aqui, então vamos dar continuidade hoje artigo 30, né? Como eu dizia, Mário, o artigo 29, a regra é que não prescreve, só que tem um detalhe, não há exceção, sem exceção. A questão é uma observação. Até quando que a prescritibilidade vai começar a valer? Você tem essa noção de prescrição? Você sabe o que é isso? Deixa eu ver aqui, cara. Não tenho tão claro assim. Simples, então você não saberia falar o que é prescrição, né? Eu acho que, deixa eu ver aqui, acho que a prescrição é tipo ele ser revalidado, como que fala? Não vai ser isso não. Acho que não é isso É. mesmo. Veja, prescrição é o tempo que o Estado tem para punir a pessoa, diria isso. É o Ah, sim, tempo que o titular de um processo vai ter para punir alguém, ok? certo. Então, Vou o anotar aqui. direito, a jurisdição, então, do TPI, em regra, a partir de 2002, que foi quando entrou em vigor, eu posso ficar sabendo do fato muito tempo, talvez 150 anos depois. Mas veja, o fato tem que ser depois de 2002, porque nós sabemos que o Estatuto de Roma entrou em vigor em 2002, certo? Uhum. Ele foi assinado em 98, mas entrou em vigor em 2002. Então, a única observação é para que você não ache que essa imprescritibilidade é, digamos, até anterior ao Estatuto de Roma. Isso não acontece. Compreende que você poderia pensar isso? Certo. Veja, olha aqui a linha do tempo. O Estatuto de Roma entrou aqui, ó. Entrou em vigor em 2002. Quando você lê isso aqui, não prescrevem, você pode entender que um fato cometido aqui, o Estatuto de Roma teria, então, jurisdição sobre esse fato. E isso não é verdade, Não tem, né? ok? É isso que nós comentamos, finalizamos a Certo. leitura passada nesse ponto aqui. Certo. Nazismo, então, é um ótimo exemplo desse, E então. é um exemplo, e assim, o Tribunal de Nuremberg, que foi pós-45, veio para punir, inclusive, os nazistas. O grande avanço do TPI, ele é que é um tribunal permanente, ou seja, criamos um tribunal, criamos os crimes, para que não haja o que aconteceu no passado, que é criar um tribunal depois que aconteceu o fato. Uhum. É um tribunal pós-facto. Não, isso é completamente atécnico e também não justo. Isso é injusto, na minha opinião. Como eu vou ser punido? Isso é fácil quando você explica para uma criança. Quando você vai brincar com a criança e de repente você muda a regra do jogo. Veja, isso é injusto. É preciso estabelecer as regras do jogo antes de começar. Um exemplo bobo, mas que Uhum. até uma criança consegue perceber que isso é injusto. Entende? É esdrúxulo, mas é verdade. Então, o avanço do TPE é justamente esse. É um tribunal permanente. Dentro dessa palavra permanente, podemos extrair várias coisas. Quais? Não há crime sem lei anterior que a defina. Ó, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem lei anterior que a comine. Nós vimos isso. Você perdeu, teria que resgatar a gravação. Muito importante esses conceitos, viu, Mário? Certo. Qual artigo que é? Artigo 20, não, perdão, não é o 20 não. Realmente não. 22 e 23. 22, Vou 23 e marcar. 24. Vou marcar aqui. São artigos utilizados pelos professores de direito penal, que eles utilizam o Estatuto de Roma nas aulas de Penal 1, lá do curso de Direito. Fiz Massa. essa. Acho que para alguns foi muito novo isso, né? Não foi nenhuma revisão. Mas assim, não se preocupe tanto, Mário, porque isso não digamos, tradição do CACD cobrar esses pontos. Agora, a Uhum. imprescritibilidade, sim. E por isso eu tenho feito aqui e vou manter o padrão em artigos que eu acho que é CACDístico. Talvez um simples item dizendo que os crimes da competência do tribunal prescrevem, está errado? Ou não prescrevem, está certo. Ou pode trocar e colocar uma palavra. Os crimes da competência do tribunal são imprescritíveis. Isso aqui é muito bom, cara, para o examinador fazer uma questão com isso aqui. E tem a ver com o processo de evolução do direito penal internacional. Dito Mas, isso, certo, diga, juridicamente, existe alguma diferença nas palavras imprescritível com não prescreve? não tem diferença. É a mesma Não, né? coisa.
porque o prefixo imprescritível, veja, a palavra imprescritível, aqui nós temos tanto um prefixo quanto um sufixo, né? Uhum. Veja, não é possível de prescrever. Entendeu? Eu, Certo. se fosse examinador, se não tivesse acabado ali as ideias, poderia muito bem pensar aqui num simples item desse que poderia derrubar muita gente. Pode selecionar aqui alguém, mas aqui eu privilegiaria também o pessoal do direito, certo? Eu acho que o examinador de CACD também tem que pensar em algo que seja útil para a diplomacia. E mesmo assim, eu acho que é útil um diplomata saber que os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional sejam imprescritíveis. Eu acho que é salutar um diplomata saber conhecer, pelo menos, ainda que uma visão geral do Estatuto de Roma. Não há como trabalhar com direito internacional sem conhecer o TPI, né? Ainda que minimamente. Aqui nós estamos indo até mais profundo. Ok, Mário? Certo, ok. Artigo 30, vamos lá. Elementos psicológicos. Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário, nenhuma pessoa poderá ser criminalmente responsável e punida por um crime da competência do tribunal, a menos que atue com vontade de cometer o... boa noite, Emília, tudo bem? Oi, tudo bem, Lucas? Oi, Bom Mário, dia. tudo jóia? Bem, já é? Então, a menos que atue... Tá? Oi? Desculpa que a internet está... Desde ontem estou com um problema aqui, eu Ah, conectei a internet do meu celular no computador aqui. eu vi que deu uma oscilada bem na hora que você foi falar. Mas tente seguir aí pelo artigo 30, hein? Estamos no artigo 30. Começamos agora. Eu revisei aqui com o Mário um pouco do artigo 29. O Mário, infelizmente, perdeu alguns artigos. Eu tentei de forma muito breve. Eu sei que talvez não tenha conseguido, hein, Mário? Mas acho que vai ter que dar uma lida nos artigos Não, e eu estou à disposição para bem, dúvidas. O artigo tudo bem. 30 trata dos elementos psicológicos dos crimes. Isso aqui é muito importante e também pode ser considerado um avanço, mas não é o mais característico do TPI. Mas veja, salvo disposição em contrário, nenhuma pessoa poderá ser criminalmente responsável e punida por um crime de competência do tribunal, a menos que atue com vontade de cometer e conhecimento dos seus elementos materiais. Então, atue com vontade de o cometer, ou seja, de cometer o crime, certo? Esse o aqui retoma um crime, concorda? Análise sintática aqui, ó. Certo? Cometer e conhecimento dos seus elementos materiais. Isso aqui implica em dizer que os crimes do Estatuto de Roma só podem acontecer na forma dolosa. Não há como eu cometer um crime de guerra de forma culposa. Vocês entendem essa diferença? Dolo é quando você tem a vontade de praticar um crime. E a culpa é quando você não tem o dolo, quando você comete o crime por algumas razões, ou incompetência, ou imperícia, né? Agora me falha a memória aqui todas as características para analisar a culpa. Mas a sorte é que isso não vai cair, porque você sabe aqui, de maneira muito simples, o direito internacional ele não complica nesse caso, porque o crime que vai ser punido perante o Estatuto de Roma é só o crime doloso. Muito importante saber disso. Ok? E salvo em disposição em contrário, porque pode ser que então tenha disposição em contrário. Mas a regra é que todo crime seja somente na forma dolosa. E olha que interessante. Se porventura, eu nem sei e nem vou afirmar, mas se porventura o crime for culposo, terá que estar escrito. Isso é muito importante ter essa consciência. Lá no direito, a Emília vai se lembrar quando estudou direito penal, mas o Mário, como não fez graduação em direito, nós aprendemos isso, que quando você pega, você pode até fazer o teste, Mário,
você que tem o Vadmecum aí, e abrir o Código Penal brasileiro, só a título de analogia. Os crimes que você não vir escrito culposo, obviamente, eles devem ser dolosos. Ok? Ou seja, para que um crime seja culposo, deve vir expressamente dito que sim. Portanto, por isso que está escrito aqui, ó, salvo disposição em contrário. Porque a regra, então, é que o crime seja doloso. Pronto. Simples. Podemos seguir? Sim. Então, vamos lá. Parágrafo 2º. Para os efeitos do presente artigo, entende-se que atua intencionalmente quem? Agora vai explicar para nós como que a pessoa atua intencionalmente no entendimento do Estatuto de Roma. Não é o que nós achamos, é o que está escrito. Ok? A linha A. Relativamente a uma conduta, quem relativamente a uma conduta se propuser adotá-la. É aquele que se propõe a adotar aquela conduta. É óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, como eu sempre repito em direito. Porque o direito é uma ciência social. E o direito, então, é uma consequência daquilo que deu errado. Então, se deu errado, o direito vem para que aquilo não aconteça mais. Certo? É mais ou menos essa a lógica do direito. Veja, então, que quem terá cometido uma ação intencionalmente? É aquele que se propuser em adotar aquela atitude, aquela conduta, né? Ou a linha B, relativamente a um efeito do crime, quem se propuser causá-lo, então se propuser agora causá-lo, ou estiver ciente de que ele terá lugar em uma ordem normal dos acontecimentos. Não compliquemos aqui. Uma observação que esse terá lugar aqui não tem a noção espacial. É aquela noção de acontecer mesmo. Ok? Não estamos falando de local do crime aqui. Então, estamos aqui no parágrafo 2º estudando, para os efeitos do presente artigo, quem atua intencionalmente é quem ou adota aquela conduta ou se propõe a causar, ou, se não for causar, é aquele que tem ciência de que vai acontecer aquilo, seguindo a ordem normal dos acontecimentos. Alguma inquietação aqui, algum comentário quanto a isso? Fique à Mestre, vontade. deixa eu só atender a porta aqui, rapidinho. Beleza, Licença aí. fique à vontade. Bom, Emília, algum comentário aqui nesse ou não? Tá tranquilo? Não. De boa? Tudo bem? Parágrafo 3º, então. Nos termos do presente artigo, entende-se por conhecimento. Deixa eu em amarelo aqui para seguir um padrão ali. Entende-se por conhecimento a consciência de que existe uma circunstância ou de que um fato irá ter lugar em uma ordem normal dos acontecimentos. Então, ele esclarece o que significa conhecimento. Chega a ser tão óbvio que, assim, não sei nem o que comentar disso aqui, né? Mas as expressões ter conhecimento e com conhecimento deverão ser entendidas em conformidade. Então, peraí. Então, as expressões ter conhecimento e com conhecimento deverão ser interpretadas, entendidas em conformidade ao caso. Acredito que seja isso. Deverá ser analisado. Como que era esse conhecimento? Ele tinha o conhecimento ou ele já ficou sabendo teve conhecimento depois? Enfim, ele já tinha o conhecimento, porque eu acho que é o com. Uhum. Acredito. Assim, mas está vendo que aqui é uma indicação que nem... Nossa, isso aqui é raríssimo. Acredito que nunca caiu no CACD. Posso me enganar. Mas, assim, isso aqui são elementos interpretativos, sabe? São instruções, como eu disse lá no Direito dos Tratados, na aula 1, não sei se você estava, mas, assim, há alguns elementos do próprio tratado que nos instruem a interpretá-lo. Esse é um caso. É um dispositivo que já está instruindo o julgador. Ok? Emília, não sei se você estava por dentro da discussão de ontem, aqui, ó. Eu mandei lá no grupo, você chegou a olhar? Não olhei. Depois dei uma lida. Realmente aqui estão incluídas as imunidades diplomáticas e nem os diplomatas e cônsules estão protegidos.
de fato, aqui, eles conseguem, é irrelevante a qualidade oficial, inclusive a imunidade diplomática e consular. Está lá, eu verifiquei no livro, um livro que eu tenho, né, que é do Estatuto de Roma comentado. Comentários do Estatuto de Roma. Isso foi decidido. É um entendimento doutrinário, né, e jurisprudencial. Interessante de ter Isso. tirado essa. Eu participei sim ontem. Não, eu me lembro que você participou, mas eu não sei se você tinha entendido a pergunta do Yuri. Eu lembro que nós ficamos de discutir, né? E eu também coloquei aqui como dúvida. Logo depois, como você foi para a aula de inglês e a minha aula era mais tarde, aí eu verifiquei no livro, eu até coloquei as páginas, depois dei uma lida. Acho que agora, depois da discussão, a sua leitura vai fazer sentido. Beleza? Porque realmente a regra é a imunidade, né? Diplomática e consular. Sim. E isso pode confundir. Seria uma questão bastante difícil. Com certeza. Beleza? E aí, Mário? Vamos lá, então? O parágrafo 3º aqui, tem que ficar de olho na hora, né? 6h53. Já acabou. Vai fazer aula de